Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão de hoje. O tema de hoje é o passo a passo para lidar com as fases difíceis da vida. A gente vai falar sobre alguns métodos, alguns passos, algumas práticas muito simples para que vocês consigam lidar com as fases difíceis da vida, aqueles momentos que acabam acontecendo, eles são inevitáveis e tudo que a gente pode fazer é reagir de forma correta perante a essas situações. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai, antes da palestra, a gente vai praticar as orações, restaremos esse livro de oração e também a prece da cura que contém aqui no livro de discípulo. Então vamos dar início agora à prática das orações. Ó Senhor, El Cantare, Mestre Ryuho Kawa, agradeço de coração pela grandiosa luz concedida. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor, por favor, concedei a luz a todos os pedidos de oração. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, por favor, concedei as orientações necessárias. Muito obrigado. As palavras da verdade proferidas por Buda. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Seres humanos verdadeiros possuem a espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo do grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim, conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. O ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro.
Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente, o futuro. Seus passados já se foram. Ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é a hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo, não deverá haver desconfiança neste mundo, não deverá haver crime neste mundo, não deverá haver mau espírito neste mundo, não deverá haver o demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia. Ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. Para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Prece da cura. Ó Senhor, El Cantare, sob vosso nome nada é impossível.
Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente, onipotente Senhor. Lamu, Tote, Renchar, Proud, Ofeles, Hermes, Gautama, Siddhartha. Ó Elcantari, onisciente, onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. Elcantari Healing. Elcantari Healing. Muito obrigado pela orientação. Ó Senhor, Elcantari, agradeço de coração pela grandiosa luz concedida. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Bom, essa foi a prática de orações de hoje. Daremos início agora ao tema do ensinamento, que é o passo a passo para lidar com as fases difíceis da vida. As fases difíceis da vida, elas podem ser comparadas às estações do ano. Em primavera, verão, outono e inverno, todo mundo sabe que vai chegar. Vai chegar o verão, vai chegar a primavera, o outono e o inverno. Não tem como você lutar contra isso, porque infalivelmente elas vão chegar. Os períodos difíceis da nossa vida têm a mesma natureza. É como, por exemplo, o inverno. Se você, por exemplo, não gosta de frio, e você fica torcendo para o inverno não chegar, e ele chega e você se decepciona. Isso não faz sentido, porque é fato que vai ter inverno. O que você tem que fazer, então, para você sofrer menos? Você tem que se preparar para o inverno. Já garante ali as blusas, os cobertores, para que você consiga se proteger do frio durante o inverno. As fases difíceis da nossa vida, a adversidade, muitas são inevitáveis. Por isso, não vale a pena você lutar contra essa fase difícil. Não vale a pena você lutar contra a adversidade. Saiba que, de tempos em tempos, o vento muda, a direção do vento muda, o inverno chega. E nesse momento, é melhor que você esteja pronto para isso, para você não ser pego de surpresa. Se você for pego de surpresa, você vai sofrer muito mais. A dor é maior. Por isso, prepare-se, esteja pronto para os tempos de adversidade. E, falando agora sobre essas práticas para os períodos de adversidade, uma vez que você está ansioso, ou você está preocupado com o futuro, ou você está vivendo um momento difícil na sua vida, por exemplo, divórcio, dívidas, a perda de um ente querido, falência, são momentos de extrema dificuldade que acabam acontecendo na nossa vida. A gente vai falar agora sobre um passo a passo para você conseguir lidar melhor com essas situações. Então, uma forma é você se concentrar nas preocupações atuais e aguentar firme. Não se preocupar, não tem nada que você pode fazer em relação ao passado, nem em relação ao futuro. Você não sabe o que vai acontecer amanhã e não adianta você ficar remoendo o que aconteceu
no passado. Quando a gente passa por momentos difíceis, a nossa mente ela fica tensa, a nossa mente ela fica estressada. E nesse momento de tensão, a gente começa a ficar obcecado pelas pendências do passado, remoendo preocupações em relação ao futuro ou se preocupando com questões que você não tem controle nenhum. O futuro são eventos que ainda não aconteceram, você não sabe o futuro. E isso gera uma angústia terrível porque você fica preso ao passado e também em relação ao futuro. E você acaba se angustiando com questões nas quais você não tem controle nenhum. Não há nada que você possa fazer. Se há algo que aconteceu no passado, não tem mais o que você pode fazer. É como o Mestre Ocal nos ensina no livro As Leis de Aço. O Mestre Ocal cita um exemplo do escritor Dale Carnegie, que é você não serrar serragem. Uma vez que você serrou a madeira e você tem serragem, essa serragem ela já está serrada. Não tem mais nada que você possa fazer. E uma vez que não tem mais nada que você possa fazer, trate dessa forma. Isso não tem mais jeito. Acabou. Não adianta eu ficar remoendo essa situação, porque não há mais nada que possa ser feito. Você coloca um ponto final nessa situação e busca seguir em frente a sua vida. A mesma analogia se aplica também, que é a analogia para você não chorar pelo leite derramado. Se você derramou leite, o leite está no chão, o frasco quebrou, não adianta chorar. Limpa ele, limpa essa situação o mais rápido possível e busca seguir em frente. Outra dica é também você olhar a vida como uma série de segmentos de tempo, passado, presente e futuro, um separado do outro. Você não deve permitir que o passado entre no presente e nem que o futuro entre no presente. É como se fossem 3 compartimentos separados. Um não se mistura com o outro e você busca viver hoje, viver o presente. Selecionar um problema de cada vez e começar a resolver no problema que é mais simples. Resolver o problema que está à sua mão. É como dizia o escritor William Oyser. O Oyser dizia que a nossa verdadeira função na vida não é olhar o que está vagamente à distância, mas sim fazer o que está claramente à mão. Não ficar olhando o que está vagamente à distância, mas sim fazer o que está claramente à mão. O que você pode fazer agora? Quais são as tarefas que você pode desempenhar hoje? Quais são esses problemas simples que você pode começar? E comece. Isso é uma forma de você resistir aos tempos difíceis. É como, por exemplo, os leões. Os leões, eles caçam antílopes. Quando o leão ele vai caçar, ele não vai buscar o antílope ou a presa mais rápida. Ele caça o que é mais lento, o filhote, o que está machucado. Por quê? Ele gasta menos energia e se alimenta da mesma forma. Pode parecer cruel, mas é a lei da natureza, a natureza funciona assim, mas é só a fim de exemplo. Busque então resolver os problemas que estão à sua mão, ao invés de ficar preocupado com o que está vagamente à distância, que você não consegue resolver e que muito possivelmente não vai acontecer. Como dizia o filósofo Montaigne, sofremos mais pelo que pensamos do que pelo que realmente acontece. A gente sofre mais pelo que a gente pensa do que pelo que realmente acontece. Busque, então, resolver o que está claramente à sua mão e depois, então, você resolve aquilo que é mais complicado, é mais difícil. Se um problema também ele for muito grande ou muito complicado, então você deve fragmentar essa dificuldade em partes menores e resolver cada uma dessas partes tranquilamente e de forma racional. Não adianta você querer resolver tudo de uma vez. É como aquele exemplo do mestre do livro As Leis do Segredo. Se você tem a responsabilidade de cavar um túnel, você tem que cavar lá 10 quilômetros de túnel. Você tem que ter um plano para fazer essa escavação. Você vai cavar, por exemplo, 1 quilômetro por mês.
Se você for cavar 1 quilômetro por mês, tem que dividir isso em 4 semanas. Quantos quilômetros você vai cavar por semana? Qual material você precisa? Quantas pessoas você precisa? Qual maquinário você precisa? Você estabelece um plano, você trabalha toda semana em cima daquele plano. Você fragmentou um problema muito difícil, cavar 10 quilômetros de túnel, em partes menores. Cavar 1 quilômetro essa semana, 2 quilômetros essa semana, e assim por diante. Você fragmenta esses problemas em partes menores. Uma outra dica está contida no livro O Milagre da Meditação, é você dividir os seus problemas em 3 categorias. Primeira categoria, são os problemas que você pode resolver. Toda vez que aparecer um problema na sua frente, se pergunte, isso é algo que eu tenho controle? Eu consigo resolver isso? Caso você consiga, haja. Entre em ação, resolva. O outro tipo é, você não consegue resolver, está fora do seu controle, não tem nada que você pode fazer. E o terceiro tipo é aquele problema que o tempo vai resolver. Daqui uma semana esse problema vai estar resolvido, mesmo que você não faça nada. Daqui um mês esse problema vai estar resolvido, daqui um ano esse problema vai estar resolvido, também não tem nada que você possa fazer. Então você sempre, se você estiver muito preocupado, busque analisar suas preocupações com base nesses 3 filtros. Esse problema eu posso resolver, não posso resolver, e o tempo vai resolver. E dessa forma você vai acabar tirando 2/3 dos seus problemas. Se você tinha 10 preocupações, você vai ficar só com 3. Você vai jogar 7 para fora, porque 2/3 você não consegue fazer nada. Ou você não consegue resolver, ou o tempo vai resolver. Joga pela janela essa preocupação e trabalha só 3 preocupações de 10, e dentro dessas 3 tem uma que é importante, que é a qual você deve focar. Um exemplo, uma pessoa que ela está endividada, acabou ali fazendo empréstimos, comprando demais, gastou demais no cartão de crédito, entrou no rotativo, a dívida está acumulando, o nome foi para o Serasa, não consegue mais crédito. Isso é um problema. É o problema, dívida. Aplicando aqui a nossa metodologia, o nosso passo a passo, analisando isso em 3 filtros, o que você pode fazer hoje, o que você não tem controle e o que o tempo vai resolver nessas 3. O que você pode fazer agora? Você pode economizar mais. Você pode ir negociar com o banco para tentar quitar essa dívida ou reduzir os juros da dívida. Você pode arrumar uma renda extra. Isso está no seu controle. Você consegue cortar gasto. Você consegue aumentar a sua renda. Consegue fazer uma renda extra. Então, isso está no seu controle. Agora, remoer o fato de você estar endividado. Você consegue resolver isso? Agora você não consegue, você já está endividado. Não tem mais o que você possa fazer. Está fora do seu controle. Se você continuar trabalhando, aumentando a sua renda, diminuindo gastos, conversando com o banco, com o tempo você vai resolver isso. 1 ano, 2 anos, deixa o tempo rolar e fica tranquilo. Haja apenas naquilo que você consegue resolver. Então, dessa forma, mesmo uma situação tão difícil como o endividamento, se você aplica esse passo a passo, esse método tão simples que o mestre Okawa nos ensina, você consegue resolver esse tipo de situação. Um outro exemplo seria uma empresa. O faturamento da empresa está baixo, está no vermelho, está gastando mais do que ganha. Bom, pode ser um problema de recurso humano, pode ser capacidade, não consegue desenvolver novos produtos, está mal posicionado no mercado. Enfim, se o problema dos gestores é a venda está baixa, ele é muito grande. Então, isso tem que ser fragmentado em partes menores e entender qual é realmente a causa, o que está acontecendo nessas partes menores. Aí você vai ver
quando você divide isso em frações, você vai ver que tem um problema, por exemplo, de recurso humano, mal posicionado, ou está gastando muito, está desperdiçando muito dinheiro e assim por diante. Aí você fragmenta aquilo em problemas menores e trabalha com esses problemas. Você só vai resolver as partes. Esse é o segredo. Você não vai resolver o problema inteiro de uma vez. Você vai resolver a parte. E o acúmulo de soluções das partes vai gerar a solução total do problema e você não precisa ter gastrite nem insônia. Você vai trabalhar tranquilo, de forma planejada, racional, respeitando a lei da causa e efeito, ação e reação, para você resolver esse problema. E você vai ver que, quando você ataca cada uma das partes do problema sem se desesperar, aquilo que você tanto temia não era tão temeroso. Você mesmo ficou com medo. Foi você que criou o medo. Mas, na verdade, aquela situação era uma situação, pode ser até mesmo comum, e a gente, por não saber lidar com aquilo, tornou aquilo um monstro, que na verdade não era. Então, a gente precisa ter disciplina, coragem e vontade de resolver esses problemas. Resumindo a nossa conversa de hoje em 6 pontos importantes. Primeiro, não lute contra o inevitável. Se algo aconteceu, tinha que acontecer e é assim. O inverno vai chegar, não luta contra isso. Que é agora o segundo ponto. Ao invés de lutar contra o inevitável, prepare-se para isso. Prepare-se mentalmente, fisicamente. Esteja sempre pronto para o pior. Não que você vai esperar o pior, não é isso. A gente espera o melhor. Mas prepare-se. Fique preparado, não tome susto se algo ruim acontecer. Seja sempre preparado. Terceiro, fique concentrado nas preocupações de agora apenas. A cada dia basta o seu próprio mal. Hoje você já tem problemas o suficiente para te deixar ocupado, para te deixar ativo, atento. Preocupe-se só com isso. Lembre-se da frase do William Oyster, que a nossa verdadeira função não é olhar o que está vagamente à distância, mas sim fazer o que está claramente à mão. Jesus dizia, a cada dia basta o seu próprio mal, a mensagem é a mesma. Foque no hoje, trabalhe o hoje. Quarto ponto, não cerre serragem. Algo aconteceu no passado, se você não tem mais nada que você possa fazer, esqueça. Serragem está cerrada, não tem mais nada que você pode fazer, aprenda as lições, não erre de novo e siga em frente. Quinto, fragmente os problemas em partes menores e trabalhe cada uma das partes com tranquilidade e atenção. Se um problema está tirando o seu sono, é porque ele é muito grande. Divide esse problema em partes menores e busque trabalhar cada uma das partes. Sexto e último ponto são os 3 tipos de problemas. Aqueles que você consegue resolver, aqueles que você não consegue resolver e aqueles que o tempo irá resolver. Divida as suas preocupações nesses 3 filtros, descarte 2/3 das suas preocupações, o que você não pode resolver, você não pode resolver, o que o tempo vai resolver, deixe ele trabalhar e foque naquilo que você tem controle. É assim que você consegue lidar melhor com as fases difíceis da vida. Não que vai ser fácil, não é isso. Fase difícil, a gente sabe que é difícil. Mas você pode buscar resolver ou lidar com isso de uma maneira muito melhor do que o desespero, a reclamação, a exasperação. Tem como você trabalhar isso de forma racional e crescer, construir o seu caráter com esses problemas. Assim a gente encerra a transmissão de hoje. Agradeço a sua presença e tenha uma ótima noite.